Olá, gente, tudo bem? Sou Renato Miguel e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês aqui de turnover, né? Turnover é o movimento das pessoas que entram e saem dentro do teu negócio, tá? Lembrando que eu não sou especialista em RH, né? Mas eu tenho uma experiência em gestão com pessoas e algumas coisas que eu vou falar aqui foram coisas que eu apliquei dentro dos negócios que eu trabalhei, que eu dirigi, e algumas deram bons resultados, tá? Então, a verdade, eu quero dividir com vocês uma experiência vivida aqui, né? O turnover, cada dia mais, é um desafio para as empresas de todos os segmentos. Nós aqui da Inovata trabalhamos com segmentos diferentes e a gente vê realmente a dificuldade de não só contratar, mas também de reter, né? A gente vive aí uma mudança de geração, né? Na verdade, essa geração que está indo para o mercado de trabalho agora, ela está encontrando uma geração que já está há muito tempo no mercado de trabalho. Então, você tem um choque cultural aqui, que isso vai esfriando porque as necessidades vão aumentando, então, mais ainda é um desafio para os gestores, principalmente os gestores de RH, né? Mas a bomba estoura na mão do RH, né? Mas o que eu vou falar aqui são coisas que você, o líder, o gestor, o proprietário, pode fazer algumas ações que vai ajudar o seu departamento pessoal, ou RH, dependendo do tamanho da sua empresa, a diminuir o impacto no giro das pessoas aí, né? E aí a primeira coisa que eu gosto de defender é para que você está contratando uma pessoa, né? Parece muito óbvio isso, mas muitas empresas não têm nem escrito o que aquela posição vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. É óbvio que o açougueiro, a gente quer que trabalhe no açougue. Mas eu já falei para ele o que eu quero dele? Isso mesmo. Está escrito na tua empresa o que aquela posição vai fazer? Primeiro para o cara que vai entrar. Então, açougueiro aqui, e açougueiro é açougueiro em qualquer lugar do mundo, né? Só que tem empresa que o açougueiro atende no balcão. Tem empresa que o açougueiro trabalha só na produção. Tem empresa que o açougueiro trabalha na produção, faz desossa, limpa, organiza. Então, é claro para você e para o teu colaborador que vai ocupar aquela posição o que você quer dele? Se não é claro, você começa primeiro o conflito aí. Existe uma expectativa de quem está contratando de uma entrega e existe uma expectativa de quem está entrando de outra entrega. E elas não estão alinhadas, você pode ter um risco aí de perder um bom colaborador. Isso vale para todas as posições. Eu vou citar um caso aqui muito interessante de empresas de ramo de varejo alimentar, supermercado mesmo, aonde uma rede, o gerente de loja, ele é 100% operacional. E numa outra rede, o gerente de operação de loja, ele é estratégico, tático. Bom, não faz sentido você contratar a mesma pessoa para essas duas empresas. Porque aqui você tem um perfil muito mais analítico, muito mais líder e que vai direcionar um time. E aqui você tem um perfil muito mais faça aquilo que vem pronto lá de cima. Se isso não é claro nem para a empresa e nem para a pessoa que está sendo contratada, você aumenta o seu risco aí de perder um bom profissional. Então, a primeira coisa que eu defendo é o quê? Clareza. O que você quer daquela posição? Então, vamos lá. E aí vale para tudo. Desde a faxineira até o diretor. Então, o que você quer daquela posição? Se você não ficar claro isso nem para você, nem para a pessoa que está contratando, você vai contratar errado. E aí, com certeza, você vai perder tempo com isso, né? Perder tempo e dinheiro, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Perfeito. Tratei isso, né? Tá claro, eu fiz um descritivo. E aí, cara, é uma coisa muito importante. As pessoas estão dedicando pouco tempo para estruturar os seus negócios. Muito pouco tempo. Tem muita coisa disponível aí na internet, tem muita coisa bacana aí que você pode aplicar dentro do seu negócio. Se não, pega a pessoa que trabalha com você, faça o descritivo da atividade,
da função que você quer e depois contrato baseado nisso. Mas tem uma pegadinha aí que eu já vi acontecer. Vamos lá. O que acontece muito? Quando o recursos humanos vai fazer essa atividade, ele escuta quem está operando. E começa o erro aí. Se a pessoa já está operando diferente daquilo que o dono imagina que ele deveria estar fazendo, e ela vai lá embaixo pesquisar ele, falar, vou fazer uma descrição de atividade, e aí vai lá simplesmente se colocar no papel o que ele está fazendo, vai trazer para o papel o que está errado, o que está diferente da expectativa do dono, né? Ou do chefe, ou do líder e tudo mais. Eu sugiro sempre começar de cima para baixo, né? Então vamos lá. O que o dono quer da posição de gerente? Ó, eu quero um gerente que faça isso, 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 isso. E aí, por diversas empresas, eu encontrei, nem o dono sabia o que queria. E aí é o papel de quem está ali auxiliando ele, né? Seja um RH, departamento pessoal, uma consultoria, seja o que for, ajudar a clarear o que ele quer daquela posição. Porque às vezes o gerente quer, o dono quer tudo, e o cara, ele não vai achar esse cara que faz tudo, né? E aí ele sempre vai ter frustração com as pessoas que ocuparam aquela posição. Então aí estrutura a atividade e a posição baseado no que o dono quer para aquele negócio. E aí, cara, não tem certo e errado. O cara está contratando, o cara, ele é o empregador. Ele vai dizer o que ele quer daquela posição. E não pode ter preconceito. Não, o gerente tem que ser estratégico, desde que a companhia queira um gerente estratégico. Agora, se a companhia quer um gerente operacional, o Recursos Humanos tem que contratar um gerente operacional, com perfis operacionais, um cara mais de braço, um cara mais de energia, muita força física, assim por diante. Não adianta, se a empresa quer um cara estratégico, você pegar um cara que tem muita força física. Na hora de entregar a estratégia, ele não vai te entregar. Então, aí, eu sugiro que flexibilize, tanto da parte de recursos humanos, quanto da parte de quem está contratando, entender de fato o que a companhia, a empresa quer daquela posição. Uma vez isso muito claro, vai facilitar a vida de muita gente. Isso também não garante que você não tenha turnover, mas é o princípio, é o básico, ok? Uma vez feito isso, né, você tem que ir para as seleções, né? E aí dentro das seleções, alguns testes são importantes, né? Teste de matemática, se for teste de raciocínio, e aí as psicólogas são muito boas em aplicar isso. Eu gosto muito de que algum profissional da área faça essas análises e ajuda na tomada de decisão. Isso é muito importante. Lembrando que se o cara é um perfil operacional, você tem que fazer um teste operacional com ele, né? E aí tem uma empresa que eu passei e a gente vendia muito hortifruti, né? Uma operação pesada, né? Hortifruti, caixa de hortifruti, volume, né? E tudo mais. E a gente tinha um turnover muito, muito grande dessas posições nesse setor, certo? E aí a gente estabeleceu na época o teste operacional, remunerado, claro, sempre, né? Que você testava a pessoa ali durante um período para saber se ele ia conseguir aplicar assumir aquela posição, porque exigia muita carga física, né? Carga física, né? Você acredita que com um simples movimento desse assim, a gente estabilizou a área? Sim, tem gente que gosta de fazer serviço braçal, tem gente que se sente bem fazendo isso. E aí nós mudamos o perfil de contratação, porque a gente entendeu, né? A gente fez o dever de casa lá, né? Entendeu que aquela posição a pessoa não precisava muita estratégia, ela tinha que ver e agir, né? Ela tinha que trabalhar com volume. Então esses movimentos simples assim, eles vão impactar muito no teu negócio. Então, saiba o que você quer da posição. Primeira coisa. Segunda coisa, selecione baseado naquilo que você espera da posição. Nem todo mundo vai ser um líder, certo?
E a gente precisa das pessoas em todas as posições dentro dos negócios, não só chefe. E aí, cuidado para você querer todo mundo dentro de uma caixinha ali, e aí você vai ter problema nas suas caixinhas, certo? O terceiro movimento é treine. Treine. Treine a pessoa na atividade dele. Né? Treinar na atividade significa falar, ó, aqui na minha empresa a gente descasca laranja desse jeito. Vamos lá, vamos treinar o cara a descascar laranja desse jeito. Porque a pessoa pode aprender a descascar laranja na vida, e ela veio com o que ela aprendeu. Quando ela chega aqui, ela já sabe descascar laranja e por isso você contratou ela. Né? Mas você precisa ensinar o teu jeito de descascar laranja. Porque isso também gera frustração. Então, treinar o teu funcionário na atividade que ele vai executar é tão básico quanto fazer uma descrição de atividade. Aquele cara nunca trabalhou aqui, não sabe como nós fazemos as coisas, né? Eu faço a receita aqui, eu ponho o seco, depois ponho os úmidos. Não, eu ponho os úmidos, depois ponho os secos. Então a gente tem o jeito de fazer as coisas. Por mais que elas são parecidas, né? E cada empresa tem um jeito de fazer a coisa. Então aqui a gente escreve com a direita, ali a gente escreve com a esquerda. Então, treinar o teu colaborador na atividade também vai impactar no seu turnover, né? E aí, nesse momento, é muito legal, né? Porque é nesse momento que você vê a aderência. O cara treinando a atividade, ele fala, porra, mas eu achei que a gente descascava laranja aqui de outro jeito, desse jeito não me serve. E aí tem um período de experiência, esse cara acaba saindo antes de ficar mais tempo e você ficar enganado com ele muito tempo. E aí o pior colaborador para mim não é naquele ruim, não, sabe? Aquele ruim você vê ele rapidinho. Ele falta, ele tem um atestado, a produtividade dele é muito abaixo, então você identifica ele muito rápido. O pior colaborador é aquele que é o mediano, né? Que às vezes a gente não tem o olho para ele e aí ele está numa produtividade ali, o somebody love e tudo mais, aí tem que abrir um olho para isso, tá bom? Seguindo o racional do turnover, né? Uma vez que eu estruturei meu jeito de contratar, eu sei o que eu quero contratar, eu sei de que forma eu preciso as pessoas para cada posição, eu treino como nós fazemos as coisas dentro da empresa, aí tem as medições, né? Tem as medições que são importantes para todo o negócio. Num tempo para cá, coisa recente, o turnover tem sido uma dor constante nos negócios, muito grande mesmo. E aí eu comecei a medir o custo do turnover baseado em algumas verdades importantes para mim. Para mim, o custo do turnover ele termina quando o candidato sai da empresa. E aí tem dois momentos de saída. Tem um momento de saída na experiência, que para mim é o mais caro deles, né? E eu vou explicar por que é o mais caro, né? Porque hoje, para se fazer uma entrevista, uma pessoa que trabalha no recurso humano, seja uma psicóloga profissional da área, ela precisa fazer várias entrevistas para chegar no candidato. Hoje eu acredito que cerca de 10% dos currículos são selecionados para entrevista. Então, aquele tempo que esse profissional está dedicando lá é custo para você. É custo. Se você tiver um turnover dentro da experiência, aquilo virou prejuízo. Porque a pessoa gastou o tempo selecionando o currículo. Ela gastou tempo com as entrevistas. Ela gastou tempo com os testes. Quanto custou esse tempo da seleção? Aí isso aqui, para mim, entra na conta do turnover, né? Quando ele acontece dentro da experiência. Então, é o custo de selecionar, mais o custo desse cara ficou aqui os 90 dias, né? E a gente não conseguiu efetivar ele, seja por vontade nossa ou por vontade dele. Então, esse custo é absurdo. Se você fizer essa conta dentro do seu negócio, você vai assustar, né? E aí, para quanto mais turnover eu tenho, mais alto é o dinheiro que eu estou perdendo nesse indicador. Entendeu? Muito claro isso aqui. Bom, começa a medir isso, que você vai entender que as origens estão no passo anterior, né? A origem do turnover normalmente ela começa na descrição da atividade, da função, na seleção, vou cobrir a vaga mais rápido,
E aí tem outros fatores ofensores. Vamos lá. Se o local que você... Hoje as pessoas têm os valores, eles estão além do salário. Então ele olha o salário, que é o que paga a conta dele do mês, mas ele olha o pacote de benefício. E o pacote de benefício que eu tenho visto ultimamente, ele está além do benefício em si, que vale alimentação, né? Uma premiação, um variável, seja qualquer outra coisa financeira, um plano de saúde e tudo mais. O colaborador de hoje, ele olha muito o benefício além disso. O que ele olha? Proximidade de casa, né? Quanto tempo eu desloco para o meu trabalho? O tempo virou um valor muito percebido para quem está trabalhando. E aí você tem que entender o que eu estou oferecendo para esse cara aí na questão de conforto e tempo. Porque a pessoa quer chegar, quer produzir, quer ir embora, entendeu? Então esse é um componente que antes não se tinha isso, né? Por que não se tinha isso? Porque você tinha muito mais gente precisando de trabalho do que vaga. Então a pessoa se sujeitava a passar 4 horas num coletivo para chegar no trabalho, né? Na região que eu moro não tem trabalho, então eu tenho que me deslocar, né? Então isso está diminuindo cada vez mais. Então contratar para o teu negócio perto da área que você tem um negócio, ele é vantagem. Aí você vai me falar, Renato, mas eu tenho uma loja num lugar nobre. Perfeito. Dificilmente você vai achar alguém morando num lugar nobre que vai trabalhar de repositor, de açougueiro. Esse cara não dá conta de custear. Aí você vai ter que pensar nesse pacote de benefícios para atrair o cara mais distante. Então você vai ter um pacote de ajuda de custo para transporte, um salário às vezes maior, né? Além dos benefícios normais aí, dos legais e aqueles espontâneos que as companhias entregam. Então, infelizmente, você vai ter que fazer essa conta, porque senão você não vai atrair, né? Tem um caso recente, assim, uns 2 anos para cá, um cliente nosso, ele tem várias lojas na região, e uma loja numa área nobre. Então, ele disponibilizou um recurso, uma premiação para aquela equipe daquela loja lá na zona mais nobre, para conseguir atrair gente para trabalhar, gente que mora mais distante da loja, porque na região que a loja está alocada não teria essa mão de obra. Então você vai ter que entender isso também, porque isso é um fator hoje determinante, né? O tempo, as pessoas estão valorando o tempo delas. E aí o tempo de deslocamento é uma coisa importante para você na hora de atacar o teu turnover, ok? E com esse componente todo aí, né, tem um bichinho que fica esquecido nesse negócio do turnover, que é o chefe, o líder, né? É muito comum eu ver nas companhias o RH se matando para trabalhar o turnover e os líderes só apontando o dedo para o RH, falando, não, mas o RH tem que me ajudar no turnover, né? E aí eu tenho um conceito muito simples para isso, é um conceito meu. Tem gente que acha isso legal, tem gente que não acha. Aqui eu não estou discutindo o que é certo e errado, eu estou falando como eu penso, né? Para mim, o responsável do treinamento sempre é o chefe. Sempre. E o RH tem que suportar os chefes, tem que dar suporte para os chefes, para que eles consigam treinar o seu time, né? Seja treinando os próprios chefes, seja levando soluções para os chefes, entendeu? Conversando, ajudando o chefe a dar feedback e tudo mais, que isso você prepara toda a tua companhia para tratar aquele indivíduo, né? Então tem um indivíduo que aí você pega o RH enxugando gelo, tratando as pessoas e aí todos os níveis, e aí na hora que você coloca o teu colaborador na loja, aí o chefe não sabe dar feedback, o comportamento dele é inadequado, né? Ele tem preferências, né? Eu gosto do João, não gosto do Pedro, mas o Pedro produz mais do que o João, mas eu gosto do João. Então, a empresa precisa ter aí,
estar mais perto dos chefes, né, para que eles realmente consigam fazer o papel deles, que é desenvolver o seu colaborador, né. Em suma, saiba o que você quer de cada atividade, contrate a pessoa pensando na atividade, certo? Que ela vai exercer. E aí, se ele for um cara competente, ele vai subir naturalmente, né? As pessoas competentes, elas sobem naturalmente, né? Dependendo da atividade que vai fazer. Então, isso primeiro é isso, né? Segundo, treine esse cara na atividade. Todo mundo que entrar tem que ter um onboard, tem que ter uma integração muito focada para o cara conhecer como a empresa opera, né? Meça, vai medir, mede como que está o teu turnover, quanto que representou isso financeiramente, tudo mais, né? E aí prepare os teus líderes também para receber os liderados deles, né? É muito comum uma boa pessoa na operação ser promovida, mas ela foi promovida porque ela opera bem, né? Ela não está preparada para ser um líder. E aí gastar esse tempo, investir esse tempo em desenvolvimento das pessoas, vão impactar diretamente no bolso do seu negócio. Tá? Espero que essas dicas possam ajudar você no seu negócio aí, certo? E um abraço, siga a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Um abraço para vocês, fique com Deus.